pessoal, tudo bem? Vocês já ouviram falar na síndrome do colapso das colônias? Bom, nós estamos falando aqui das colônias de abelhas. E essa síndrome, ela foi diagnosticada por volta de 2006 na América do Norte, quando a gente começou a perceber que a quantidade de abelhas presentes nos apiários estava diminuindo de forma considerável. E isso se estendia também para populações naturais. As abelhas, como a gente sabe, são importantes polinizadores de muitas das flores das angiospermas, né? Se a gente for considerar todos os insetos, 10% de todas as angiospermas precisam dos insetos para que a polinização aconteça. A polinização é o transporte, né, do grão de pólen do estame de uma flor até o estigma de outra, né? Essa polinização, que acontece como uma polinização cruzada, né? Uma reprodução sexuada cruzada, aumenta de forma considerável a variabilidade genética dos organismos. Isso daqui pra gente também é bastante importante, né? Bom, quando essas abelhas, então, começaram a desaparecer, a gente ficou bastante assustado. Como eu disse anteriormente, 10% de todas as angiospermas são polinizadas por insetos. Dentre esses insetos, as abelhas são bastante importantes e estão relacionadas com cerca de 70% de todo o cultivo de alimento mundial. Se a gente tiver a perda desses 70% de cultivo de alimento, né, de alimentação mundial, a gente chega a ter uma perda de 90% do alimento mundial. Então, isso é de extrema importância, tirando toda a reação em cascata, toda a bola de neve que vai se estender pela natureza se a gente tiver a extinção completa das espécies de abelhas, né? Por que isso está acontecendo? Dois fatores importantes. Uso indiscriminado de inseticidas, principalmente de forma errada. Aqui no Brasil a gente tem altos índices de erros na utilização dos inseticidas e perda de habitat desses insetos. A perda de habitat, ele se desenvolve a partir principalmente do desmatamento, de ação antrópica em cima da natureza, né? Bom, o principal inseticida que a gente vem aí estudando em relação às abelhas são os derivados de neonicotinoides. Esses neonicotinoides, eles têm a ver com a nicotina e eles estão relacionados com a forma como a planta absorve esses inseticidas, né? Esses praguicidas. Esses derivados da nicotina, eles são absorvidos pelos tecidos das plantas e eles estão em todas as partes dela, inclusive nos grãos de pólen que entram em contato com as abelhas. E eles prejudicam o funcionamento do sistema nervoso central desses insetos, levando os insetos à morte, e eles não conseguem retornar para a colmeia. E aí a gente tem a redução do número desses insetos, né? E aí a gente tem essa percepção do porquê que os apiários, e até mesmo em situações naturais, a gente teve uma redução tão drástica das abelhas. Uma coisa interessante que a gente pode pensar: como ajudar a preservar as abelhas? Bom, a gente tem várias dicas aí. Essas dicas, elas são menores, né? Elas são dicas individuais, que cada um pode fazer em casa, mas que no final das contas pode dar um resultado bastante interessante, né? O que a gente pode fazer então? Primeiro, fazer um maior consumo de alimentos orgânicos, aqueles que não sofrem intervenção, por exemplo, de agrotóxicos, de inseticidas, né? Se você não consome esses produtos, você estimula a produção orgânica e a gente diminui o uso desses inseticidas. Outra coisa é fazer com que na sua casa você tenha abelhas sendo atraídas para o seu jardim, por exemplo. Uma coisa interessante é que os insetos, dentre eles abelhas, eles adoram polinizar flores amarelas. Então, se você tiver o cultivo desse tipo de flor no seu jardim, você atrai esses insetos para sua casa. E aí também você pode colocar casas de abelhas, não destruir colmeias. A maior parte das nossas abelhas não possuem ferrão. Então, a gente não precisa ficar preocupado em relação a reações alérgicas ou até mesmo reações mais graves, né, do veneno desses animais. Não precisa se preocupar, porque a maior parte delas não possuem, como a abelha jataí, por exemplo, que é uma importante polinizadora e não tem ferrão, não tem veneno, certo? E última coisa bastante importante aqui. O que eu estava falando agora, então, são ações individuais, né? Uma ação muito importante que ocorreu em abril desse ano foi a proibição de forma generalizada na União Europeia do uso dos neonicotinoides, né? Que
infelizmente, aqui no Brasil ainda é permitido, né? Cerca de 30% de todos os inseticidas que a gente utiliza aqui no Brasil é proibido na Europa. Então, a gente precisa aí, né, se espelhar, começar a abrir um pouco a nossa mente, os nossos olhos, porque se a gente tiver a redução, continuar tendo a redução dessas abelhas, a gente vai ter um problema muito mais grave. Certo, gente? Até o próximo vídeo. Espero ter ajudado.